Olá, meu querido irmão, meu querido diácono, futuro diácono ou anter diácono que está aí buscando aprendizado para o seu ministério diaconal com excelência. Seja você muito bem-vindo. Essa é a 4ª aula do nosso curso Introdução ao Diaconato. Se você teve conhecimento deste curso somente por este vídeo, somente por esta videoaula, eu te explico o que está acontecendo. É o seguinte, este vídeo faz parte de um curso de introdução ao diaconato. O que é isso? Diáconos que precisam saber o mínimo para se aprofundarem com excelência no ministério diaconal. São 15 tópicos de suma importância para o seu ministério ser exercido com excelência. Muitas igrejas cometem a irresponsabilidade de escolher o obreiro e não passar o mínimo de conhecimento sobre o seu papel. Então eu estou aqui para isso, tá bom? Este curso é totalmente gratuito, as videoaulas. Se você quiser adquirir o conteúdo que nós estamos vendo aqui, pois bem, o link está na descrição por um valor de R$10. O conteúdo é somente por um valor para você me ofertar e poder me ajudar a continuar passando conhecimento aqui para você. As videoaulas são inteiras gratuitas aqui no YouTube. É só você clicar aqui no link embaixo que vai ter o link das outras 3 aulas aqui. Esta é a 4ª, tá bom? O que eu peço de você? Que você inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e compartilhe com outras pessoas que desejam ser diáconos e diaconisas. Assine a chamada que é o joinha, inscreva-se para garantir que você vai receber as próximas videoaulas. Hoje nós vamos trabalhar em cima de o diácono como exemplo de humildade e serviço. E também o diácono como auxiliar dos líderes da igreja. Aqui é um ponto muito importante e você precisa aprender sobre isso. Vamos lá. O diácono como exemplo de humildade e serviço. Olha só, primeiro, modelo de serviço. Segundo, auxílio constante. Terceiro, exemplos bíblicos. Vamos lá. Os diáconos são encarregados de servir como um modelo de humildade e serviço para toda a congregação. Veja bem. Os diáconos têm o que esse estudo, o que essa liturgia chama de liderança servidora. Liderança servidora nada mais é do que alguém que serve de exemplo com o seu serviço. Se você assistiu às 3 videoaulas antes dessa, você pode perceber que eu fiz questão de dizer que o diácono só existe porque existe o serviço. Se é diácono e não tem serviço, não é diácono. Só tem o nome, porque o diácono é a solução de um problema, é a solução para a realização de um serviço. Os diáconos, em sua congregação, em sua comunidade, realiza um serviço de excelência, ajudando no apoio espiritual e serviço físico, literalmente, na sua congregação, em todo tipo de apoio, no apoio bíblico, no apoio espiritual e no apoio também braçal. Eu expliquei também nas outras videoaulas que o diácono faz parte também da mão de obra, servindo naquilo que ele sabe fazer, como por exemplo, se tiver diácono advogado, diácono doutor, diácono servente de pedreiro, diácono construtor, ele vai num dia de ação de graça que a sua igreja eventualmente promover, o diácono também é responsável, como toda a congregação de membros, são responsáveis por proporcionar à sua comunidade cristã, evangélica, um dia de seu serviço gratuito na sua liderança servidora, né? Eu expliquei nas aulas passadas, não vou me aprofundar muito nisso. Mas os diáconos são encarregados de servir como modelos, tá bom? Os membros da igreja olham para os diáconos e o veem, né, como modelos de serviço. Liderança servidora. Ele serve de modelo no serviço. No serviço bem realizado, no serviço de humildade, no serviço de caráter. Segundo, auxílio constante.
eu sou diácono, eu sou obrigado a servir e auxiliar constante? Não, não é. Porém, por que eu digo que não é? Ninguém é obrigado a nada. Jesus não te obriga a nada, nem a servi-lo e nem a segui-lo. Jesus não obriga nada a ninguém. Ele faz uma oferta e um chamado. A pessoa vai se quiser. Agora, consequências de negar esses chamados, vai ter. Né? Ninguém neste mundo fica ileso de consequências de negar um chamado neste nível. Agora, os diáconos com o seu serviço adoram também a Deus. Então, logo se o diácono com o seu serviço não adoram a Deus, automaticamente eles são desqualificados. Então, adore a Deus com o seu serviço constante, sim. Eles oferecem apoio constante àqueles que precisam de orientação, compaixão e assistência prática. Eles precisam, a sua comunidade precisa de orientação, mas tem o pastor, sim. O pastor não é onisciente e não é onipotente, tá? Eles precisam de orientação, compaixão e assistência prática. Orientação, por exemplo, para estudar a palavra de Deus, ou, por exemplo, orientação jurídica. Se você é um diácono advogado, por exemplo, auxilie aquele irmãozinho que precisa de uma orientação jurídica. Se você é um diácono doutor, por exemplo, auxilie aquele membro da igreja sobre cuidar de sua saúde. Compaixão nada mais é do que misericórdia. Deixa eu te explicar a palavra misericórdia. Misericórdia vem do grego misericordes. Miseri é miserável, opróbrio, rejeitado, escorraçado, prosélito, traidor, sujo, imundo, fedido, miserável, o homem miserável. Cordes, coração. Então, quando você junta as duas, você é a misericórdia de Jesus, atraindo o miserável para o coração. Então é Jesus, basicamente, né, eu estou falando a palavra misericórdia, atribuindo a Jesus, porque foi ele que foi lá no mundo e resgatou o pecador que estava nessas condições de miséria e depois passou para cordes, uniu ao coração, atraiu. Então, compaixão. Você se compadece dos necessitados espiritualmente e fisicamente na assistência prática. Os diáconos da igreja viram que um irmão, uma senhora, uma viúva, um viúvo, um senhor, alguém que que precisa de assistência prática, precisa erguer uma área de sua casa, precisa uma pintura. Então os diáconos se reúnem e vão lá com o seu serviço. É assim que funciona, é assim que deve funcionar. Exemplos bíblicos, olha só. Em Atos capítulo 6, tem algo muito interessante sobre um diácono específico. Né? Foram 7 diáconos que foram, em Atos 6, foram apresentados. E o primeiro deles me apresenta uma característica muito forte, que diz: Estevão, homem cheio de sabedoria e do Espírito Santo, ou cheio do Espírito Santo é a mesma coisa que ser cheio de sabedoria. Então, exemplos bíblicos de diáconos que podem te influenciar. O ensino e os exemplos de serviços bíblicos como Estevão inspiram o papel atual dos diáconos na igreja. Vamos lá, você vai ter exemplos sobre, por exemplo, Estevão, homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Ele foi dialogar, ele foi discutir com os doutores da época, e os doutores, os fariseus, saduceus, ali, aqueles camaradas que eram considerados semideuses, que faziam parte do sinédrio e comandavam as sinagogas, não podiam resistir com tamanha autoridade e sabedoria com que Estevão apresentava-lhes a palavra de Cristo Jesus. Então, foi um diácono de suma importância, até porque foi o primeiro mártir da igreja, alguém que morreu para defender a sua fé. Não morreu pela sua fé, mas morreu para defender a sua fé. Né? É diferente, tá bom? Cristo não é um mártir, Cristo é alguém que morreu para nos defender. É diferente de você morrer para defender
a sua fé. Eu espero que você tenha entendido, eu não quero entrar muito nesse mérito, é tema de outra aula, é tema de outro curso até, mas importante é que você tenha exemplos de diáconos poderosos, cheios do Espírito Santo de Deus em sua vida e que você seja também um exemplo de serviço, de humildade e de liderança servidora na sua comunidade. Então, estamos aí no terceiro tópico, exemplos bíblicos. Tenha bons exemplos, procure a Bíblia Sagrada, cresça no conhecimento, que é tópicos das próximas videoaulas que vem pela frente, por isso é importante que você, se você estiver gostando, aliás, né, curta, comenta, inscreva-se, ative o sino das notificações para você receber a notificação das próximas aulas e também compartilhe. Outros diáconos precisam ser abençoados com essas videoaulas deste curso, tá bom? Vai dar em torno de 8 a 9 aulas, de 8 a 9 tópicos. Quer adquirir o material? Esse material que você está vendo aqui na tela? Rico, tá? Muito simples, de fácil assimilação, e você vai conseguir muito bem compreender qual é o seu papel no diaconato, tá bom? Vamos para o próximo tópico. O diácono como auxiliar dos líderes da igreja. Querido diácono, querida diaconisa, né? A mulher pode ser diaconisa? Você vai descobrir em alguns tópicos, no tópico 12, tem essa aula, depois tem mais uma aula e depois vem a aula sobre se mulher pode ou não ser diaconisa. Mas vamos lá. Você como diácono serve também no apoio aos líderes. Tudo isso que eu venho falando até agora é debaixo da autoridade do pastor, porque o pastor é alguém que vai cuidar da vida espiritual da congregação, da saúde, como? Na palavra de Deus. Porque se o pastor for deixar de lado, lembra, é um problema, e o diácono surgiu por causa deste problema, e se ele for deixar de lado, por exemplo, vou doar um dia do meu serviço para ajudar a irmãzinha a erguer uma área de sua casa, ele já está perdendo tempo de estudar a palavra de Deus, está perdendo tempo de ser usado por Deus, de descobrir coisas maravilhosas nas Escrituras para alimentar a igreja. Então, o presbítero e o pastor não é aconselhável que o pastor nem mesmo trabalhe fora, porque ele tem que estar 24 horas por dia empregado nas Escrituras para trazer uma boa alimentação para a igreja de Deus, e é ele o responsável por isso. Então, logo, né, vamos colocar na linguagem de cozinheiro, né? O pastor seria o chefe de cozinha, o cozinheiro preparando a alimentação, e os garçons seriam aqueles que seriam levando o serviço braçal, servindo a comunidade. Entenda muito bem a minha alusão, tá? Por isso, você pastor, eu não sei se tem algum pastor aqui me ouvindo, pode ter algum pastor me especulando, né? Tentando ter alguma curiosidade no vídeo. Se tiver algum pastor me olhando, me assistindo, por favor, os diáconos servem, os diáconos são serviços, os diáconos não são seu empregado. O diácono não é empregado da igreja, o diácono é servo, tá bom? E como servo, eles também têm que serem tratados como membros desta comunidade, tá? Eles são servos, não são escravos e também não são seus funcionários. Preste muito bem atenção no que você vai falar, como você vai agir, como você vai tratar os seus diáconos. Eles também precisam de amor. Se você exige deles que eles tratem a comunidade, a sua igreja com amor, trate-os também com amor, porque eles precisam também de ajuda, assim como, porque você tratar um grupo de diáconos, para que esses diáconos tratem, por exemplo, uma igreja de 150, 200 membros, é bem mais fácil do que você tratar todo mundo junto. Você trata espiritualmente os diáconos, e os diáconos, né, com a sua ajuda, obviamente, da palavra de Deus, trata toda a congregação. Não existe congregação que seja doente nesse sistema. Assistência pastoral, primeiro assistência pastoral, segundo administração litúrgica, terceiro e último serviço comunitário. Vamos lá que eu já até falei um pouquinho no tópico acima. Assistência pastoral. Os diáconos oferecem apoio pastoral, auxiliando os líderes da igreja na orientação espiritual, no cuidado dos membros. Acabei de comentar um pouquinho sobre isso. Por quê?
eu vim do pastor para o diácono, né? Agora eu vou do diácono para o pastor e para a congregação. Os diáconos oferecem apoio pastoral, apoiando o pastor, e é por isso que você, pastor, tem que apoiar os seus diáconos, tratar muito bem os seus diáconos, para que ele, no auxílio pastoral, no apoio ao seu pastor, também auxilie, né, os líderes, ou melhor, auxilie a membresia da igreja com excelência, com amor, com humildade e com paixão, tá bom? Ele auxilia o seu pastor em tudo, em tudo. O pastor está lá na sala, pastor, o que o senhor precisa? O pastor está passando por um momento difícil, pastor, estamos aqui, tá bom? Visite o seu pastor, queira bem ao seu pastor, ore pelo seu pastor, porque ele também ora e busca por você. Então, você, diácono, precisa ver no seu pastor. Jamais, se o pastor cometer um erro, saia falando no grupos de diáconos. Jamais faça isso. Isso é feio e te desqualifica também como ser diácono. Administração litúrgica. O que é liturgia? Primeiro precisa entender o que é liturgia. Eles desempenham um papel essencial na administração litúrgica, garantindo que o serviço na igreja funcione sem problemas. O que é liturgia? Liturgia é um conjunto de normas e regras que cada denominação toma para si ou se adapta naquele ritmo para o ritual cultualístico. Por exemplo, 30 minutos de oração, 2 minutos de oportunidade, tantos minutos a oferta, quem canta o hino para a oferta. A sua congregação vai ter essa liturgia. São conjuntos de normas e regras que ditam, né, o culto, o ritual do culto, como vai acontecer, que hora e o momento certo da palavra. Logo, os diáconos são responsáveis por isso. Eles chegam mais cedo, cuidam do altar, regulam o som, vão no banheiro, vê se o banheiro está limpo, vê se o banheiro tem papel higiênico, vê se no bebedouro tem água. Eles ficam na porta, recepcionam bem a sua comunidade. Chegou um cadeirante, o cadeirante tem que ficar onde? Fica num lugar de acessibilidade, né? Ficam ali perto logo do banheiro, porque é muito comum, né, que pessoas deficientes, cadeirantes, precisem ir ao banheiro. Então é nesse auxílio que os diáconos também vão servir na liturgia, né? Caiu um copo de água lá no bebedouro, o diácono vai lá e auxilia quem quer que seja, que esteja pronto para limpar aquilo dali. Os diáconos precisam em tudo estar olhando o culto, prestando bem atenção na administração litúrgica. Serviço comunitário. A participação ativa dos diáconos em projetos comunitários fortalece a presença da igreja na sociedade. Agora, eu vou falar um pouquinho mais heterogêneo sobre essa função. Vamos lá. A igreja resolveu promover um dia de ação de graça na comunidade. Como vai ser esse dia de ação de graça? Vai ser um dia em que irmãos vão sair pelo bairro, pela cidade, evangelizando. E esses irmãos evangelizando, eles vão, por exemplo, o alvo é pessoas em situação de rua. Aonde é que vai principalmente o atendimento a essas pessoas? Vão lá, trazem eles a um determinado local e vão agora, por exemplo, se precisa cortar o cabelo, cortam o cabelo, se precisam de roupa, dão roupa, se precisa de calçado, dão calçado, se precisa de comida, dão comida, precisam de uma assistência na boca, vão lá e dão. Por quê? Eles montam um ponto de apoio, a igreja monta um ponto de apoio e os diáconos são responsáveis também, com o auxílio do seu pastor, para ajudar ali em tudo. Os diáconos, já falei, o diácono dentista, por exemplo, o diácono doutor, por exemplo, o diácono cabeleireiro, por exemplo, o diácono servente de pedreiro ou pedreiro, o diácono, seja qual for a profissão, ele vai falar assim: eu vou servir a minha comunidade com a minha profissão. Por isso, estudem, por isso, se capacitem, por isso, busquem a presença de Deus. Ora, o diácono dentista, irmão, o que é que o senhor precisa? Deixa eu olhar aí a sua boca, como é que precisa. Vai lá, um remédio, dar dica, passar avisos, não se mediquem
se automediquem, não faça isso, não faça aquilo. O advogado vai, o que a irmã precisa? A irmã é viúva, precisa de algum auxílio, tal, vai se doar no serviço comunitário. E é através disso que a igreja se destaca na sociedade. A igreja tem um papel muito importante e é através disso, não só nos diáconos, mas também em toda a membresia. Tem um irmão da igreja que se converteu, ele é professor, por exemplo. Ora, vai dar aula. Tem um irmãozinho que ele quer ser, nem obreiro ele é ainda, mas ele é doutor. Ora, vamos lá. Coloca ele como para auxiliar ali nesse serviço comunitário. Não só os diáconos, como também todos os membros, mas o foco aqui é para diácono, né? Então, ele serve como diácono. Então é isso aí. O próximo tópico da nossa aula é o que faz exatamente um diácono, a função principal dentro da igreja, além dessas mais que nós estamos vendo, tá bom? É um curso, meus irmãos, é muito simples, tá bom? De você assimilar, é um curso introdutório, é apenas a introdução para o seu ministério, se você quiser depois buscar algo mais aprofundado. Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, assine a chamada deste vídeo, que é clicando no joinha, e também, se você quiser adquirir o material, para ser bem mais fácil, adquirir o material para impressão, está aí no link na descrição, e também as 3 últimas, ou aliás, as 3 primeiras videoaulas estão também na descrição. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã, até a próxima videoaula.